não pode estar no rol das funções exercidas que possam habilitar a concorrer a ser presidente do partido. Eu já fui também o único, durante este mandato, o único assessor de nível nacional do presidente da RENAM, porque os outros assessores eram assessores regionais, eram assessores provinciais, eu era o único assessor de nível nacional. Mas os assessores de nível nacional também estão excluídos do perfil. Eu fui relator da bancada parlamentar, é onde a RENAM representa os interesses da população moçambicana no órgão legislativo, que é o maior órgão legislativo do país, mas esta função de relator da bancada também foi excluída. Logo, não é um perfil que é feito de forma geral, abstrata, imparcial, não, é um perfil direcionado para excluir determinadas pessoas, muito concretas pessoas. Então, não pode um partido da dimensão da RENAM ir ferir os princípios mais básicos de como é que se faz uma norma. Os princípios básicos de uma norma, ou de uma lei, de um regulamento, é que o regulamento, a norma, a lei, seja lá o que for, deve primeiro ser abstrato. Isto é, não pode ser concreto, direcionado a uma pessoa ou a uma situação. Tem que ser abstrato. Deve ser geral, isto é, deve abranger a maior possível situações diversificadas, não é? 3, deve sempre reger para o futuro. Então, estes 3 princípios da elaboração de uma norma, de uma lei, de um regulamento, é a própria RENAM que tem a paternidade da democracia, que é pai da democracia, que é aquele que é, neste momento, o maior símbolo nacional do respeito pela lei, do respeito pelas normas, aquele que trouxe a Constituição de 1990, que é a Constituição que abre o espaço para as liberdades pessoais, as liberdades políticas, liberdades econômicas, liberdade de associação, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de culto. Portanto, o conjunto de liberdades constitucionais, dos direitos mais básicos do homem, é a RENAM que fez a luta e os trouxe essas liberdades e esses direitos que passaram a fazer parte da Constituição de 1990. Então, hoje, a RENAM estipula uma norma, uma lei, um regulamento excludente que fere os princípios mais básicos de como é que se faz uma norma. E tendo a RENAM um Conselho Jurisdicional Nacional, que é formado por juristas experientes que têm mais de 30 anos a lidar com matérias de direito. E admitirem isto. Portanto, é gravíssimo isto. Outro aspecto é a ver com os 15 anos de militância. Queria partilhar aqui uma coisa interessante convosco, que eu falei na outra live, vou-te falar agora. 15 anos de militância significa, se nós formos a pegar os estatutos da RENAM, os estatutos da RENAM dizem no artigo 12 que para se ser membro da RENAM é necessário apenas, não é isso, é preciso que a pessoa respeite a idade, tem que ter 18 anos, é o mínimo, não pode ser menor de 18 anos, tem que ter 18 anos de idade. Deve aceitar os princípios e os valores da RENAM. São 2 questões que estão nos estatutos. Primeiro, ter 18 anos de idade. Segundo, respeitar os princípios e os valores da RENAM. Tendo estas 2 condições, a pessoa está habilitada a ser membro da RENAM. Se eu sou membro da RENAM com 18 anos de idade, significa que hoje, se nós somarmos 18 e 15 anos de militância, dá 33 anos de idade. Logo, entra em choque com outro item do perfil que diz que a idade mínima para ser candidato à presidência da RENAM é ter 35 anos de idade. Se a idade mínima é ter 35 anos de idade, então, quem neste momento tem 15 anos de militância, mas ter entrado com 18 anos, ainda não tem essa idade, tem 33 anos.
significa que mesmo os 35 anos de idade que foram lá colocados acabam estando em ilegalidade. Porque a pessoa pode ter os 15 anos de militância, mas ter entrado com 18 anos de idade significa que essa pessoa não está habilitada a ser candidato. Logo, este partido que nós ouvimos, o presidente da Liga da Juventude, a dizer com todo orgulho que este é um partido de jovens, que hoje pode ser apelidado como partido de jovens. Então, e vejam só, um jovem com 33 anos de idade, mesmo que tenha 15 anos de militância, não pode ser candidato à presidência da Renamo. Um jovem com 34 anos de idade, mesmo tendo 15 anos de militância, não pode ser candidato à presidência da Renamo. Então, como é que esse partido é definido como partido de jovens nestas condições? Então, aquele perfil é um perfil que entra em conflito consigo próprio, porque um dos princípios básicos de uma norma é que uma norma não pode ter dentro dela artigos ou cláusulas que entram em conflito. Então, há cláusulas do próprio perfil que estão em conflito, são incongruentes, são inconsistentes. Então, a própria norma em si, ela é incongruente, é inconsistente. É inconsistente, ela não é ilegal, não pode sobreviver. É uma norma inconsistente, incongruente. Tem contradições nela própria. Mas fora disso, vamos também dizer o seguinte: a Bíblia da Renamo são os estatutos. Se os estatutos da Renamo definem como condição básica para ser membro, ter 18 anos de idade e aceitar os princípios, temos que ver quais são os direitos que este indivíduo que é membro tem. No mesmo artigo 12, dizem que a partir do momento que você é membro, tem o direito de ser eleito e de eleger. É a única questão que está colocada. Então, se a condição de ser membro apenas não é suficiente para ser candidato à presidência da Renamo, significa que o perfil está a ferir o próprio estatuto. Significa que a decisão que foi tomada, ela própria, é uma violação dos próprios estatutos. Porque ela nega algo que os estatutos preconizam. E mais, cada vez aqui mais grave, dos órgãos do partido, digamos, o órgão hierarquicamente superior é o Congresso. Depois do Congresso temos o Presidente e o Conselho Nacional vem abaixo do Congresso. Significa que, sob o ponto de vista técnico, uma norma aprovada por um órgão superior não pode ser anulada nem transformada por um órgão inferior. Se o estatuto que é aprovado pelo Congresso define que a única condição para ser candidato à presidência da Renamo é apenas ser membro do partido, isto é, o que tem 18 anos, que aceita os princípios e que preencheu a ficha por aí fora, significa que o Congresso definiu que a única condição para ser candidato à presidência da Renamo é ser membro. O Conselho Nacional, que é um órgão abaixo do Congresso, não pode trazer outro tipo de condições que não conste do Estatuto. Então, o Conselho Nacional está a dizer que o que o Estatuto disse, o que o Estatuto define, não é correto. Por outras palavras, o Conselho Nacional acabou, por outras palavras, criando uma norma que não é função do Conselho Nacional criar normas. O único órgão que pode criar normas é o Congresso. Então, a definição do perfil foi a criação de uma norma. É uma ilegalidade. O Conselho Nacional, a Comissão Política Nacional, o Conselho de Jurisdição Nacional não tem competências nenhumas de criar normas. Não tem competências de rever o Estatuto. Aquilo que está escrito no Estatuto deve ser, digamos assim, obedecido. E nenhum outro órgão, nem o presidente da Renamo, pode alterar o que está escrito no Estatuto. Não tem competências para fazer revisão do Estatuto.
não tem competência para acrescentar coisas que o Estatuto não diz. Resumindo, meus amigos, a decisão que foi tomada pelo Conselho Nacional no dia 14 de abril no Hotel Glória é uma decisão ilegal, é uma decisão ilegítima, é uma decisão excludente, isto é uma decisão que marginaliza, exclui pessoas, é uma decisão que é direcionada a pessoas em concreto. Logo, não é uma instituição que faz isso. A instituição não se dirige a pessoas em concreto. A instituição dirige a situações gerais. É ilegal, ilegítimo, antidemocrático, anticonstitucional, anti-estatutário. E há um elemento aqui a acrescentar. É que nós já tínhamos um acordo assinado no tribunal que garantia que todos aqueles que manifestassem interesse a candidatar não seriam excluídos. Há um acordo escrito nesse sentido. Então significa que também fere o acordo. Então, vamos lá fazer a revisão de todos os aspectos que aquele perfil fere. Primeiro, o perfil é anti-estatutário. Se formos a considerar a lei dos partidos políticos, vamos dizer que o perfil é ilegal. Se formos a considerar a Constituição da República, a última Constituição da República, vamos dizer que o perfil é anticonstitucional. Por último, vamos dizer que este perfil violou o acordo assinado entre o Venâncio Mondlane e a Renamo em pleno tribunal. Portanto, este perfil, esta decisão do Conselho Nacional, tem todos os elementos para ser impugnado. Tem todos os elementos para ser impugnado, até para a salvação da própria Renamo, para a salvação da imagem da Renamo, para a salvação, digamos assim, do apelido, né? Da alcunha que a Renamo tem de pai da democracia. Porque este perfil a passar neste sentido, nestas formas, significa que a própria Renamo está a fazer um suicídio do seu próprio alcunha, está a aniquilar, está a castrar a sua própria alcunha de pai da democracia. Portanto, isto devia ficar muito bem claro e ficar, digamos, para toda a gente que foi tomada uma decisão ilegal, foi tomada uma decisão que não deve ser impugnada. E outra coisa também que eu queria partilhar convosco, que é extremamente interessante, até tomei aqui umas notas que é para depois não me baralhar. Primeiro é preciso perceber uma coisa. Saiu uma notícia a dizer que a decisão que foi tomada no Conselho Nacional foi uma decisão unânime. Portanto, o relatório de atividades, por exemplo, foi aprovado por unanimidade. É mentira. A decisão não foi unânime porque nem sequer se levou o assunto à votação. E eu aqui aproveito as câmaras para desafiar o próprio Conselho Jurisdicional Nacional a apresentar a deliberação que foi tomada e o relatório da votação, para sabermos quem votou a favor, quem votou contra e quem se absteve. Portanto, nem sequer se permitiu que os participantes votassem nos documentos que foram levados a debate. Portanto, isso claramente foi um Conselho Nacional ditatorial. Usou-se ditadura no Conselho Nacional. E isto até foi hoje, levou-me a ir vasculhar aqui a Constituição de 1975, onde esta Constituição de 1975 tinha aqui um artigo muito interessante, que é o artigo 3, que dizia assim: a República Popular de Moçambique é orientada pela linha política definida pela Frelimo, que é a força dirigente do Estado e da sociedade. Esta é a Constituição mais ditatorial que este país teve. A verdadeira expressão da ditadura estava aqui. E hoje, em 2024, nós temos um órgão da Renamo a tomar uma decisão tal e qual a Frelimo fez em 1975. Uma decisão tão ditatorial como era o país em 1975. Nos mesmos moldes. É por isso que eu ainda num debate, estávamos aí a falar sobre isso. Alguém dizia assim: Venâncio,
não pode, de forma nenhuma, ser... não podemos admitir que o partido tenha candidatos que não foram às matas, candidatos miúdos, estou com 50 anos, mas sou considerado miúdo. Portanto, candidatos miúdos que não foram não sei o quê, porque a Renamo é um partido de sangue, há muita gente que morreu, a Renamo tem história, a Renamo tem tradições. Vejam só isto. É incrível. Por quê? Porque são exatamente os mesmos argumentos usados pela Frelimo para se manter no poder. A Frelimo, ela sempre diz o seguinte, que nunca podemos deixar nem a Renamo, nem o MDM, nem o PIMO, nem o PND, seja lá, nenhum partido pode governar Moçambique, e este é o posicionamento dos membros da Frelimo, porque a Frelimo lutou pela independência, porque a Frelimo perdeu pessoas durante a luta de libertação, porque houve sangue durante a luta de libertação, porque há heróis que estão na cripta, que perderam as suas vidas, perderam as suas famílias, perderam os seus casamentos, que houve muito suor e sangue na luta de libertação, que a Frelimo é que trouxe o primeiro governo de transição, que a Frelimo neste momento é a única força política que tem experiência de governação, que não existe nenhum outro partido que já tenha governado, por isso que a Frelimo deve continuar a governar, porque não há nenhuma força que já governou, não há nenhuma força que tenha experiência. Veja só, estes argumentos frelimistas hoje estão a ser copiados, copy-paste, pelos membros séniores conservadores da própria Renamo. Vou dizer, houve um partido de tradições, estivemos na mata, foram enterradas pessoas, morreram pessoas, a história, a tradição, os mesmos argumentos frelimistas que a própria Renamo combateu e foi ao campo, foi ao mato lutar para que não houvesse uma força que se dissesse que é dona do país, que só ela que tem direito de governar o país. A Renamo lutou para acabar com isso. Hoje, são exatamente estes membros séniores que estão a dizer que também os jovens não podem governar a Renamo, que os jovens não podem chegar à presidência da Renamo, porque a Renamo tem história, porque fomos à mata, porque perdemos colegas, porque houve suor, porque houve sangue, porque há história. O que é isto? O que é isto? Quer dizer, qual é a diferença que existe entre o que a Frelimo alega, argumenta para nunca entregar o poder, mesmo perdendo nas eleições, e aquilo que a Renamo está a dizer hoje? Como é que nas próximas eleições, a Renamo ganhando as eleições, vai reivindicar que o poder deve ser entregue à Renamo? Porque os argumentos que estão a usar, até a própria Frelimo, pode dizer que não. Nós até estamos a repetir os argumentos que vocês usaram no Conselho Nacional. Vocês disseram que nunca se pode entregar o poder a ninguém, porque os outros não têm experiência, são miúdos, porque vocês perderam colegas na mata, que vocês, o partido é de sangue, o partido tem história. Então, nós também temos história de governação. Por isso, não vamos entregar o país a quem não tem história de governação. Logo, estes membros séniores do partido Renamo, que argumentam desta maneira, na verdade, são argumentos frelimistas. São espécie de discípulos da Frelimo, são espécie de fãs daquilo que a Frelimo tem usado para humilhar o povo, para se manter no poder, até de forma ilegal e ilegítima. Então, acabo dando razão, sim, quando algumas pessoas dizem que a atual liderança da Renamo, ela é extremamente, digamos assim, parecida com a liderança da Frelimo, porque os argumentos são os mesmos. Então é isto, que é extremamente triste defender esse tipo de coisas. Outra coisa também que dizem, não, nunca se pode questionar o chefe, se você questionar o chefe, está a ferir a disciplina partidária. Outro argumento frelimista. Por quê? Porque a Frelimo trouxe uma palavra, ou duas palavras, que chama-se
de disciplina partidária. O que é disciplina partidária? Disciplina partidária é uma nova forma de dizer aquilo que é a ideologia que a Frelimo assumiu em 1977, quando a Frelimo se converte de um movimento de libertação. Em 1977, a Frelimo se converte num partido. E quando se converte num partido, a Frelimo assume que é um partido de orientação marxista-leninista. Nesse período, havia algo que se chamava, tecnicamente, centralismo democrático. Que é isto que a Renamo hoje está a fazer. Que existe uma linha de comando, uma vez que o chefe disse A, todo mundo deve dizer A. Mesmo o chefe estando errado, porque disse A, todo mundo deve dizer A. Se disse sim, todo mundo diz sim. Se diz não, todo mundo diz não. Independentemente das normas, das leis, dos regulamentos, não interessa. Então, este era o princípio ideológico que a Frelimo tinha em 1977, quando se tornou marxista-leninista. Hoje, há pessoas dentro da Renamo que estão a repetir o mesmo princípio marxista comunista da Frelimo de 1977 e que falam da disciplina partidária. Não, isso não tem nada a ver com a nossa escola política. A linha política da Renamo, ou a corrente ideológica da Renamo, é aquilo que a gente chama de partido de centro-direita. O que é um partido de centro-direita? Partido de centro-direita é aquele que privilegia as liberdades, é aquele que privilegia o respeito pela lei. Quer dizer, a lei está acima da vontade dos grupos. A lei está acima até da vontade do chefe. Se o chefe ferir a lei, num partido centro-direita, é normal e aceitável que o subordinado diga ao chefe: chefe, és meu chefe, mas com todo o respeito, está errado porque o senhor está a ferir os estatutos. É assim que funcionam os partidos de centro-direita e privilegiam as liberdades individuais, os direitos fundamentais dos cidadãos, que é tudo que hoje esta casta que está a defender, esta manutenção destes princípios, deste perfil, estão a ferir tudo isto. Estão a ferir tudo isto. Lógico, hoje, a Frelimo de 1977, se nós quisermos uma fotografia dessa Frelimo com os seus princípios, nós a encontramos hoje naqueles que estão a defender o perfil. Mesma coisa. É copy-paste, é como se fosse uma fotografia do irmão gêmeo. Portanto, o irmão gêmeo da Frelimo de 1977 é exatamente as pessoas que estão a defender o perfil hoje dentro da Renamo. É aquilo que a Bíblia diz que o diabo, nos últimos tempos, vai se infiltrar na igreja e vai querer tomar até o trono de Deus. Ele próprio tentando passar a imagem de que é Deus. Então, o que está a acontecer? Dentro da Renamo, que ela surge para lutar pelos valores da liberdade, hoje acaba tendo um conjunto de pessoas que estão a gerir a Renamo, cuja agenda é justamente a agenda contrária à gênese da própria Renamo. Os princípios que nortearam a luta da Renamo estão a ser violados hoje justamente por aqueles que hoje têm o poder de decisão e de liderança na própria Renamo. E depois querem votos. Como é que nós vamos ter votos hoje? Hoje os jovens estão a exigir maior liberdade. Os jovens hoje estão a exigir o respeito, querem manifestar. É por isso que os jovens, em março de 2023, daí que veio a geração de 18 de março, é que eles queriam se manifestar para homenagearem, honrarem o seu herói, que era o Azagaia. Foram violentados os jovens. E a Renamo até apareceu a defender os jovens, a dizer que a manifestação é um direito constitucional, artigo 51. Mas vejam só, durante o Conselho Nacional da Renamo, vieram jovens com cartazes a manifestarem-se contra o perfil, que é natural. É uma manifestação natural. Estes jovens que apareceram com os cartazes a se manifestar foram violentados pela segurança do presidente da Renamo. Estão a ver quando a gente diz que hoje a liderança da Renamo, os que estão em posição de poder na Renamo, são uma fotocópia da Frelimo comunista de 1977, do terceiro congresso da Frelimo em 1977.
a violentar os seus próprios membros. Olha, mesmo no partido Frelimo, eu já acompanhei vários comitês da Frelimo que houveram membros que até se rebelaram, manifestaram. Nunca ouvi dizer que o próprio partido mandou segurança agredir os seus próprios membros. A Renamo fez isso no Hotel Glória. Violentaram os seus próprios jovens membros da Renamo, que não concordam, que não são membros do Conselho Nacional, têm o direito de aparecer com cartazes e se manifestar. Que o que a Renamo sempre definiu, é o que a Renamo defende no país. Que deixam os jovens se manifestar nas ruas, deixam os jovens pôr os seus cartazes, manifestar a sua revolta e criticam o Frelimo, criticam o regime, mas é a própria Renamo que usou violência contra os jovens que estavam se manifestar, não na sala, mas no recinto, no hotel onde decorria o Conselho Nacional. Portanto, isto é uma grande mancha. Uma grande mancha para a imagem da Renamo. Portanto, qual é essa Renamo? Qual é que essa Renamo que amanhã vai reivindicar, em caso do próprio regime, fazer alguma coisa que é contrária aos direitos fundamentais? Como é que a Renamo amanhã vai querer marchar e dizer que a polícia deve deixar a Renamo marchar à vontade porque é um direito básico, se a Renamo já agrediu os jovens que irão se manifestar? Qual é a moral, qual é a legitimidade que vai ter para a Renamo reivindicar isso? Então, logo, estes que defendem esta coisa do perfil, estes que têm esse comportamento, na verdade, são aqueles que são os carrascos da própria Renamo. São aqueles que querem degolar, querem asfixiar aquilo futuro da Renamo. Portanto, este é o posicionamento que eu queria manifestar em relação a esse perfil. Resumindo, é um perfil ilegal, fere a lei dos partidos políticos, fere os próprios estatutos, é um perfil anticonstitucional, fere a Constituição da República, é um perfil anti-estatutário e é um perfil mais grave que viola o acordo assinado no tribunal para que houvesse congresso na Renamo, que não estava a ser convocado de forma ilegal. Então, fecho esse tema ligado ao perfil, fecho esse tema ligado à matéria do regulamento de eleição. O segundo tema que eu queria abordar aqui convosco é que uma das questões que a Renamo não fez agora, que foi uma grande mancha para a Renamo, é que no âmbito dos estatutos do partido, uma das competências do Conselho Nacional é aprovar as contas do partido. Contas, aprovar o relatório financeiro do partido. Está aqui no estatuto. Portanto, o artigo 29, o número 11. E também está nos próprios estatutos que é a obrigação da Comissão Política Nacional submeter essas contas ao Conselho Nacional para as aprovar. E essa obrigação da Comissão Política Nacional está justamente no artigo 35, a linha C e D. Portanto, a linha D vem aqui, que é submeter ao Conselho Nacional, a linha C vem aqui, submeter ao Conselho Nacional o relatório anual de atividades e contas. Portanto, só foi apresentado o relatório de atividades, não foi apresentado as contas. E também temos, no artigo 38, que quem prepara esse relatório é o secretário-geral do partido. Portanto, o secretário-geral do partido prepara as contas, o relatório, apresenta à Comissão Política, a Comissão Política submete ao Conselho Nacional para apreciar e aprovar o relatório de contas. Atenção a uma coisa, que a própria lei dos partidos políticos, a lei dos partidos políticos, a lei 7/91, diz claramente como é que os partidos políticos devem se reger em matéria financeira. Está aqui, muito bem claro, que existe aquilo que chamam-se de disposições financeiras, que é o capítulo 4º da lei dos partidos políticos, que diz que aqui a obrigação dos partidos políticos de apresentarem anualmente
o seu relatório e contas, o relatório financeiro, e ser publicado. Atenção, atenção, atenção. Ouve bem o que vou dizer. Ouve muito bem o que vou dizer agora. A lei dos partidos políticos diz que os partidos políticos devem apresentar os seus relatórios financeiros anualmente e publicar em BR. Está aqui, está escrito. Artigo 19 da lei dos partidos políticos, está isso escrito. Significa que é obrigação dos partidos, todos os anos, apresentar o relatório financeiro. Quais são as receitas que o partido recebeu? Quais são os imóveis, o patrimônio que o partido tem? Como é que o partido usou o dinheiro que recebeu? Para que fins? Quais são os saldos que o partido tem nos bancos? Isto é um partido normal. Está na lei dos partidos políticos. Está nos estatutos do próprio partido Renamo. Passam 5 anos, devíamos ter 5, pelo menos, prestações de contas. Não existe nenhuma prestação de contas. Como é que este partido acha que há de ir numa campanha e dizer aos eleitores que nós, como Renamo, queremos transparência nas contas públicas. Nós, como Renamo, queremos combater a corrupção. Nós, como Renamo, queremos combater o desvio de fundos. Como é que você vai ter legitimidade e as pessoas vão acreditar em ti quando a lei dos partidos políticos diz apresentar as contas anualmente e publicar no BR, você não tem nenhuma conta publicada no BR. E acontece um Conselho Nacional que no fim dos 5 anos que você nega discutir o relatório financeiro. Rejeita discutir o relatório financeiro. Como é que é possível? O que a Renamo vai dizer? O que a Renamo vai dizer na campanha? Como é que a Renamo vai criticar as dívidas ocultas que a Frelimo fez? Como é que a Renamo vai criticar os desvios de fundos que temos muitas histórias quase que semanais de desvios de fundos públicos, por funcionários públicos, por funcionários séniores do Partido Frelimo, do Estado, do governo, que desviam do tesouro público. Como é que a Renamo vai ter legitimidade para vir falar disso quando a própria Renamo não cumpre a lei dos partidos políticos no que se refere ao regime financeiro, no que se refere à prestação de contas? Não cumpre o seu próprio estatuto. O estatuto diz que deve apresentar o relatório financeiro e não cumpre o estatuto. Viola o seu próprio estatuto. Como é que é possível? Só para vocês terem uma ideia. Agora podemos ver isso aí rapidamente. Porque algumas pessoas podem não estar a perceber a gravidade disto. Olha, de uma forma geral, se nós formos a ver as cotizações de partido, se nós formos a ver a dotação do Estado anual para a representação do partido na Assembleia da República, em média, o partido recebe 10 milhões de meticais por mês. Pelo gabinete do líder do segundo partido mais votado com assento parlamentar, estamos a receber, em média, cerca de 100 milhões ano, ou 120 milhões ano. Se nós somarmos o valor que recebemos pela representação parlamentar, e o valor recebido no gabinete do líder do partido segundo mais votado, significa que nós temos uma receita anual, quem quiser depois faz as contas, de cerca de 240 milhões de meticais. Como é que um partido que tem nas suas contas, ao longo do ano, 240 milhões de meticais, não é? 240 milhões de meticais, que isto aqui representa cerca de 3,5 milhões de dólares por ano, como é que um partido que tem 3,6 milhões de dólares ano, que ao longo de 5 anos tem cerca de 18,5 milhões de dólares, não apresenta relatório financeiro do que fez com 18 milhões de dólares? Nos últimos 5 anos, a Renamo teve consigo 18 milhões de dólares e não há relatório financeiro dos 18 milhões de dólares. Como é que este partido vai ter legitimidade para discutir amanhã orçamento do Estado? Vai discutir amanhã
casos estão no Gabinete Central de Combate à Corrupção. Como é que vai discutir amanhã dívidas ocultas? Como é que vai comprovar e vai convencer os seus eleitores que nós somos os melhores para gerir o país, somos mais sérios, somos os mais íntegros, somos os mais transparentes? E isto também não foi discutido no Conselho Nacional. E quem tentou levantar este debate foi pura simplesmente abafado. Portanto, foi um Conselho Nacional cheio de ditadura. Não se permitiu discutir as questões essenciais do partido. Eu não estive no Conselho Nacional, mas tenho a minha liberdade de opinião em relação às questões do partido. Tenho salvaguarda constitucional para apresentar as minhas ideias e o que estou a falar são coisas públicas. Portanto, não fui ver números secretos do partido, são coisas públicas. Quem quiser, para ver estes números, é só pegar o último Orçamento Geral do Estado, há de ver na rúbrica que está lá, direcionada a Renamo. Tudo isso que eu disse está lá escrito. Portanto, não é nenhum segredo, não é informação secreta, é informação pública. Informação pública, qualquer pessoa pode ver isso. Então, como é que é possível um partido não apresentar as contas, não discutir as contas, não discutir o seu relatório financeiro? E ainda excluir pessoas que querem concorrer para apresentar as suas ideias ao partido. Portanto, este aqui é o que eu queria partilhar convosco. Portanto, a nossa live já vai longa. Queria fazer uma live de 30 minutos, mas já estamos aí a um bom pedaço de tempo. O que é que nós agora queremos dizer? Há uma pergunta que todo mundo faz, toda a gente quer saber, como é que quais são os passos a seguir, né? Esta é uma dúvida que muita gente tem, muita gente apresenta. Quais são os passos a seguir? A produção está aí perto? Não. Então, quais são os passos a seguir? Esta aqui é a pergunta. Bom, se vocês permitirem, um golzinho d'água, porque esse é um assunto sério, né? Eu sei que muitos que estão na live agora, estão preocupados em saber o que o Venâncio tem a dizer. Veja aí, plano B, cria o seu partido, vai a um partido novo, cria a coligação, por aí fora. Bom, meus irmãos, eu primeiro queria agradecer profundamente a toda a vasta equipa que trabalhou comigo dentro do partido. Portanto, nós criamos uma equipa espalhada no país inteiro, com coordenadores regionais, coordenadores provinciais, coordenadores distritais. Portanto, é uma equipa vastíssima, de cerca de 250 pessoas que nós trabalhamos nos últimos 2, 3 meses, desde que eu apresentei a minha candidatura, o desejo de candidatura no dia 12 de janeiro em Nacala. Já tínhamos uma equipa de cerca de 50 pessoas, foi crescendo, e agora uma equipa de mais ou menos 250, por aí, cerca de 250 pessoas dentro do partido, da estrutura do partido. Então é preciso também eu ter muita consciência que estou a trabalhar com pessoas do Partido Renamo. Algumas pessoas destas são pessoas que pertencem a, digamos, são pessoas desmobilizadas, são generais. Portanto, queria aproveitar aqui também corrigir uma coisa que foi lá dita, que houve o representante da COLDE, que é a nossa Associação dos Desmobilizados, que dizia que os militares não estão com Venâncio. Portanto, é uma informação que não corresponde à verdade, porque neste momento só existe um Estado-Maior-General, e esse Estado-Maior-General não se revê com aquilo que foi dito ali. Portanto, há militares, os militares mais graduados da Renamo não estão revistos naquela informação que foi dada. Quem quiser, informe-se com mais detalhe, vai ver que aquilo são os generais de asfalto, não são os generais que estiveram na Malta, não são os generais mais qualificados e mais graduados na Renamo que estão revistos naquela afirmação que foi feita. E mais grave ainda é fazer ameaças à integridade física de um cidadão, de um membro, porque quis manifestar pura e simplesmente o desejo de se candidatar. Então, o desejo de candidatar, o que está a dizer, o que foi dito no Conselho Nacional, e uma coisa engraçada é que nem o presidente do partido, nem o Conselho Jurisdicional Nacional chamou atenção a este membro que está a usar o pódio do Conselho Nacional, usar o pódio do partido, com câmaras de televisão, a fazer ameaças à integridade física do membro.
E isto é um indivíduo que é presidente de um dos órgãos do partido. E estes que têm a responsabilidade de gerir a questão da legalidade, de gerir as questões da disciplina no partido, a permitirem que alguém ameace fisicamente a integridade física de outro membro. É ainda se sentirem orgulhosos disto. Portanto, aí está mais uma razão de que, de fato, há necessidade da alternância na liderança da Renamo. Porque não é normal que se ache tão natural que alguém pegue o microfone, vá ao pódio, dentro de uma reunião do partido, e ameaçar a integridade física de outro membro que pura e simplesmente só manifestou a sua liberdade de consciência. Então, onde é que a gente está a ir? E é esta imagem que está a viralizar. Qual é que é a imagem, qual é que é a percepção que o eleitorado está a ter da Renamo? Que na Renamo você fala é ameaçado de morte. Que alguns supostos generais estão a pedir autorização ao presidente do partido para curar alguém, porque acham que a liberdade de expressão que a Renamo lutou por ela é uma doença. Que este indivíduo está doente porque manifestou um direito conquistado pelo suor, pela luta da Renamo. Então, realmente, a gente vê facilmente onde é que está a doença aqui. A gente vê facilmente onde é que está a doença aqui. E depois, mais grave ainda para mim, é ver um líder juvenil ir defender exatamente um plano de castração da própria juventude. Estipular-se um perfil que castra, por absoluto, a juventude de chegar aos lugares de liderança no partido e o líder da juventude a aplaudir. Quer dizer, onde é que está a maior doença? Onde é que está a maior patologia aqui? Dizer se nós vamos matar a juventude, vamos castrar a juventude, vamos impedir a juventude, vamos excluir a juventude da liderança e o líder da juventude bater palmas, ovacionar e fazer discursos de exaltação das medidas de assassinato da sua própria organização. Bom, mas tudo isto ainda não respondi à vossa pergunta. De certeza que alguém deve estar aí. Mas Venâncio, qual é o passo a seguir? Ainda não respondeste. De certeza. Não é isso? Querem saber? Tudo bem, eu só estava a fazer essa pequena introdução, que era para vocês perceberem uma coisa. Neste momento está-se a falar do plano B. Plano B cria o seu próprio partido, avança para uma coligação de partidos, por aí, várias coisas, não é? Que são ditas, várias ideias. A verdade é uma, conforme vocês veem, estão a ver aqui, hoje vim de propósito, eu sou membro da Renamo, por direito, e acho que tenho tantos direitos na Renamo como aquele que está há 30 anos. Eu hoje tenho os mesmos direitos, tanto aquele que esteve nas matas, como aquele que não esteve nas matas, como aquele que entrou na Renamo há uma semana. Temos os mesmos direitos. E é isto que nós também reclamamos em relação ao próprio governo, ao próprio regime, ao próprio país. Porque há alguns que estão a governar Moçambique que dizem que lutaram pela independência. Por isso tem que ser eles a governar, tem que ser eles a comer, tem que ser eles a ganhar os concursos públicos, tem que ser eles a terem um emprego, tem que ser eles a terem bolsas de estudo, tem que ser eles a terem dinheiro, tem que ser eles a ganharem todas as oportunidades de financiamento, tudo. Tem que abocanhar o país todo, porque lutaram pelo país. Ainda dizem mais, depois de nós tem que vir os nossos filhos. É por isso que havia aí uma circular que dava privilégio a ter bolsas de estudo aos filhos dos antigos combatentes. Portanto, aqueles que não foram antigos combatentes não podiam ter as bolsas de estudo. Num país único, num país em que a própria Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei. Mas na prática não somos iguais. Há uns com mais direitos do que os outros. Os próprios estatutos da Renamo também dizem somos todos iguais perante a lei. Mas na prática, não somos todos iguais. Há uns que têm mais direitos do que os outros. Há uns que são excluídos, há outros que são integrados. Há uns que, quando falam, são ameaçados de morte dentro da Renamo. Então, é exatamente o que está a acontecer no nosso país também.
Então, meus amigos, quais são os passos a seguir? Não é isso que querem saber? Não é essa a vossa dúvida? Não é isso? Que todo mundo está a escrever, Venâncio queria o seu partido, Venâncio faça isso, Venâncio faça aquilo. Eu respeito isso. Primeiro agradeço toda a minha equipe dentro do Partido Renam, cerca de 250 pessoas que trabalharam comigo durante 3 meses a prepararmos o manifesto. Portanto, só para vocês verem, sou o único candidato ou pré-candidato, pessoa que manifestou interesse em candidatar-se, que tem um manifesto. Todos os outros, sei que há muitos candidatos secretos, alguns nunca apareceram em público, mas nós sabemos que há muitos candidatos aí na Renam. Nenhum deles apresentou, pelo menos até hoje, o manifesto. Portanto, fui o único que apresentou o manifesto claro, e aproveito aqui, assumir um compromisso convosco. Ainda esta semana, eu vou apresentar o resumo, porque o texto já partilhamos com todos. Esta semana, vamos apresentar o resumo em vídeo, em 20 minutos, para vocês perceberem o que é que nós queríamos que a Renam fosse. Vocês vão ver em vídeo, que é mais fácil. Às vezes ler, algumas pessoas têm dificuldades em ler, mas no vídeo é mais simples, ver e ouvir é mais simples. Então temos um vídeo, fiz um vídeo de 20 minutos, que as pessoas vão perceber tudo aquilo que era o meu projeto e o projeto da equipa que me sustentava para a Renam. O que é que nós queríamos transformar a Renam em 5 anos? Então, esse projeto vamos partilhar com todos vocês para vocês realmente perceberem o que é que nós queríamos fazer na Renam. Então, queria agradecer toda esta malta, de cerca de 250 pessoas que apoiaram, estivemos sempre juntos nesta luta, nesta batalha. Portanto, os méritos para eles, um forte abraço a todos eles, sem exceção. Passamos situações dramáticas, ameaças, cumprimentos muito especiais também para todos aqueles que foram agredidos, sobretudo os jovens de Nacala, que foram presos, foram torturados, foram sequestrados. Também na ilha de Moçambique, imagens que viralizaram, pessoas que foram sequestradas para cárceres privados, foram torturadas, violação de direitos humanos, muitos que foram exonerados das suas funções, foram ameaçados. Portanto, todos estes, a minha vénia, né? Uma homenagem que eu presto a todos eles, o meu profundo agradecimento a todas essas pessoas, a todos os jovens que apoiaram nas redes sociais de diversas formas, com textos, com imagens, com vídeos, apoiaram bastante. Então, eu também queria, para além de agradecer, dizer uma coisa. Eu, como Venâncio, não vou desistir de lutar para este povo. Eu não vou desistir de lutar para este país. Isso quero que fique muito bem claro. E não vou ser limitado por nenhuma ilegalidade, não vou ser limitado por nenhuma inconstitucionalidade, não vou ser limitado por nenhuma ditadura para lutar pelo meu povo. E como vocês sabem, independentemente das funções que eu tenho no partido, eu sempre desempenhei papéis cívicos. Vocês sabem? Eu tenho no meu próprio canal, tem visto uma rubrica que chama-se VM7 Denúncias. E há muitos casos de injustiça, até a nível nacional, que foram resolvidos com base no trabalho do nosso projeto VM7 Mídia, que fomos ao terreno, fizemos a pesquisa, questionamos as autoridades, ajudamos a população a produzir as suas petições, seguimos os casos e temos muitos casos que foram casos de sucesso, de resolução de injustiças que o povo estava sofrendo com base no nosso trabalho. Este trabalho, por exemplo, é um trabalho que eu nunca vou parar de fazer, independentemente das questões do partido. E como vocês sabem que eu também já fui uma vez chamado no próprio partido, interrogado, porque eu estava a fazer trabalhos em benefício da população, que eu disse claramente que eu não ia acatar nenhuma ameaça para eu parar de trabalhar pelo meu povo. E hoje volto a dizer, não vou parar de trabalhar a favor do meu povo, de lutar pelo meu povo por qualquer ditadura, por qualquer violação de estatutos, por qualquer violação da lei. Não contem comigo. Eu vou continuar a trabalhar pelo meu povo. E não é partido, não é ditadura, não é nenhuma outra forma de opressão que vai me demover de continuar a lutar pelos injustiçados. Porque esse papel de lutar pelos injustiçados
é algo que eu não faço porque eu quero. Eu sinto que é um mandato que eu tenho. Cada um de nós aqui neste mundo tem uma missão. Cada um de nós neste mundo, Deus deu a oportunidade de você vir com energia, com saúde, com algumas habilidades, com a inteligência, exatamente para você cumprir a missão que Deus te deu em favor do seu povo. Então ai de mim, na Bíblia tem um versículo que diz, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, ai de mim se não pregar o Evangelho da injustiça do povo. Se eu não pregar a luta pelos injustiçados. Se eu não pregar a luta para tirar as pessoas da aflição, para tirar as pessoas da miséria. Essa é a luta que eu tenho que fazer. Eu estou destinado para isso. E ninguém vai me demover do meu destino. Ninguém vai me demover da minha missão nesta terra, neste Moçambique. Esta é a garantia que eu queria vos dar agora, a todos vocês. Plano B, plano C, plano A são detalhes. Estou a receber todo tipo de informação. Estou a receber muitas chamadas. Estou a refletir com a nossa malta. Temos estes 250 que trabalhamos juntos nisto. Vamos ter, ao longo desta semana, vários encontros de reflexão sobre tudo o que o povo está a dizer. É preciso também nós tomarmos em consideração o que está a dizer o povo. Avaliarmos opinião por opinião. Avaliarmos a justiça, a pertinência, a viabilidade do que está sendo dito pelo povo. Nós vamos, durante esta semana, refletir sobre tudo isso, mas neste momento, eu sou membro da RNAM, neste momento o meu compromisso por lutar pelo povo nunca vai ser abalado, o meu compromisso por cumprir a minha missão daquilo que acabaram me dando até uma alcunha, que anda por aí, que é a voz dos que não têm voz, que os meus jovens acabaram até fazendo o logotipo. Não é uma exibição, não é... Algumas pessoas dizem, mas é muito orgulhoso, isto é muito orgulhoso. Eu não vejo isso como orgulho absolutamente nenhum, porque nunca vou usar essa marca para me vangloriar no meio das pessoas. Quem me conhece sabe muito bem como é que eu sou. Tenho a minha forma de apresentar as minhas ideias com alguma determinação e firmeza, mas as minhas relações humanas, as pessoas sabem a humildade que me vem, e nem é de mim, nem é porque eu seja assim tão humilde, é que o Deus que eu sirvo é que me torna humilde. Então, eu vou continuar, essa é a garantia que vos dou, que vou continuar a fazer este trabalho. Esta semana estamos a refletir sobre tudo o que o povo está dizendo, estamos a refletir sobre todo o tipo de opiniões que estamos a receber e garantimos, não são em vão, não são de desprezar as suas opiniões, as suas sugestões, as suas ideias. Vão ser levadas em conta, vamos ponderar em tudo, estamos a ponderar, tenho uma equipa muito vasta que vai ponderar sobre isso. Alguém pode dizer, mas Venâncio, eu ainda não entendi muito bem. Deixa-me resumir. Primeiro, queria dar a garantia absoluta que eu agora